Olha, uma das coisas mais incríveis de se observar é como a mente de uma criança se desenvolve, não é? Como é que ela passa de reflexos super simples para pensamentos tão complexos e num piscar de olhos? É uma jornada fascinante e é sobre ela que a gente vai conversar hoje. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Como acontece essa transformação mágica? Vamos juntos desvendar as engrenagens por trás do despertar da mente infantil? Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos quebrar a ideia de que só existe um tipo de inteligência. Depois, vamos entender como a mente se constrói, passando pelas primeiras descobertas, pelo momento em que a lógica desperta e, por fim, chegando na grande fórmula que amarra tudo isso. Bom, para começar, vamos derrubar um mito. Uma ideia que por muito tempo definiu o que era ser inteligente. Pensa só, por muito tempo, a gente achou que inteligência era uma coisa só, sabe? Ou se tinha ou não tinha. Mas aí, lá em 1983, um pesquisador chamado Howard Gardner chegou e virou a mesa. Ele disse que não existe uma inteligência, mas várias, cada uma brilhando em uma área diferente. E a beleza dessa teoria fica clara quando a gente pensa nos exemplos. Uma criança pode ter uma genialidade incrível com o corpo, como um atleta ou um dançarino. Outra pode ter um ouvido absoluto para música. Ou, claro, ter um raciocínio lógico afiado ou uma facilidade imensa com as palavras. Isso mostra que todo mundo tem seu próprio brilho. Ok, então a gente tem várias inteligências. Mas como elas se desenvolvem? Como esse potencial todo vira realidade? Para entender isso, a gente precisa falar de outro gênio. Jean Piaget. E aqui está a grande virada de chave que o Piaget trouxe. A visão antiga era que a criança era tipo uma esponja, que só absorvia o que via e ouvia. Mas o Piaget falou, não. A criança é, na verdade, uma pequena construtora, que monta ativamente o seu próprio conhecimento interagindo com o mundo. Então, para o Piaget, ser inteligente não é acumular informação, mas sim ter a capacidade de se adaptar a situações novas. É jogo de cintura. E essa adaptação não acontece de qualquer jeito. Ela segue um mapa com estágios bem claros. E que mapa é esse? Olha só, Piaget organizou essa jornada toda numa linha do tempo. São 4 grandes estágios que mostram direitinho como o pensamento evolui, desde o nascimento até a adolescência. Então vamos mergulhar nesses 2 primeiros estágios, que são a base de tudo, onde os tijolinhos do pensamento começam a ser empilhados. Pensa num bebê. O mundo para ele é o que ele pode tocar, sentir, colocar na boca, ver. A inteligência aqui é pura ação, é física, é aprender fazendo, literalmente explorando tudo com os sentidos e os movimentos. Aí a coisa muda. Essa é a fase mágica, onde a linguagem aparece com tudo e a imaginação, nossa, vai longe. É a fase do faz de conta. Só que tem um detalhe, o pensamento ainda é muito focado na própria criança. É como se ela fosse o centro do universo e tudo girasse ao redor da sua perspectiva. E então, a lógica bate na porta. A partir daqui, a forma de ver e resolver problemas se transforma completamente. Esse é um momento chave. A mente da criança começa a organizar o mundo de um jeito mais lógico, mais sistemático. Mas, atenção, é sobre eventos concretos, coisas que ela pode ver, tocar, manipular. E tem um teste clássico que mostra isso perfeitamente. Imagina só, a gente mostra 2 copos iguais, com a mesma quantidade de água. Tudo certo, né? Aí, a gente pega a água de um deles e despeja num copo bem mais alto e fino. A criança que já está nesse estágio, ela não se engana mais pela aparência. Ela saca na hora que a quantidade de líquido é a mesma. Ela entende a lógica por trás da percepção. E chegamos ao último estágio. Aqui o pensamento se liberta. Ele não precisa mais do mundo físico. Agora, o adolescente consegue pensar sobre ideias abstratas, sobre hipóteses, sobre o e se. É quando se começa a raciocinar sobre o futuro e a criar teorias próprias sobre o mundo. Certo, a gente viu as inteligências múltiplas, viu os estágios de desenvolvimento, mas, no final das contas, o que une tudo isso? Qual é a fórmula por trás desse despertar? E a resposta é, ao mesmo tempo, simples e muito poderosa. O desenvolvimento não é só genética e nem só o ambiente. É a dança entre os dois. São as características com que a gente nasce, as nossas sementes, interagindo o tempo todo com as experiências que a gente vive. E com essa ideia, a gente encerra essa nossa jornada. Mas claro, isso abre um leque de novas perguntas, né? Que outros fatores entram nessa equação? Como a cultura, as emoções, as relações sociais moldam essa mente que não para de se desenvolver? Fica aí a reflexão.